Paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um podcast EBD em Síntese, Momento Pedagógico. Em mais um trimestre, estamos aqui com vocês para caminharmos em mais essa jornada. Paz do Senhor, irmã Miriam, paz do Senhor, irmã Rosimar. A paz do Senhor, irmã Manuela, a paz do Senhor, irmã Rosimar, e a paz do Senhor a você, querido professor, que está aqui conosco para o início de mais um trimestre. Aqui está a nossa lição, que tem como tema central a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, irmã Manu, irmã Miriam. É um prazer estarmos aqui, para iniciar mais um trimestre, uma lição com temas maravilhosos, que vem de reflexão para a nossa vida, Graças a Deus, seja bem-vindo a você também, aluno, que está aqui nesta noite, neste momento conosco. Amém, né? E como a irmã Miriam falou, hoje nós estamos aqui iniciando um novo trimestre, né? E desde já agradecemos a vocês por permanecerem conosco ao longo desses trimestres, né? Que vocês estão aí nos acompanhando. E nesse trimestre nós vamos ter uma abordagem geral, né? Falando sobre o nosso sistema mundial, né? Leis, ideologias, e tantas outras questões que têm dominado todos os habitantes da Terra, vamos dizer assim, todo mundo, que tem influenciado, né, a influência do maligno mesmo, sobre essas ideias, sobre princípios bíblicos, né, sobre os princípios da verdade, sobre o próprio Deus. Então, que tem confrontado, que tem realmente criado, né, uma batalha, não intelectual, mas espiritual, sobre demandas de assuntos do cotidiano relacionados ali à palavra do Senhor, né? E vemos isso muito mais hoje diante dos avanços tecnológicos, né? E diante disso, a nossa primeira lição, ela vai falar sobre a igreja diante do espírito da Babilônia. Então, aqui vai estar um termo, né? Espírito da Babilônia, que a todo momento o comentarista ele vai estar fazendo referência, principalmente nesta primeira lição, que vai ter como objetivos apresentar os significados de Babilônia, elencar os sistemas que formam esse espírito da Babilônia, demarcar a posição que se espera da igreja nesse contexto. Para esse início, certo? Você pode já começar apresentando ou perguntando aos seus alunos, fazendo o que nós normalmente começamos uma aula, né? A palavra-chave, usando a palavra-chave, que vai ser Babilônia, para perguntar a eles, né? Qual é o significado dessa palavra? Quando se ouve essa palavra, o que vem à mente, o que lembra? Até mesmo principalmente, né, dentro do contexto bíblico, que isso lembra, significa. A partir deste significado, eles vão responder duas questões. A primeira é, e aí, professor, é interessante você levar uma cartolina ou uma folha de papel A4, convidar um aluno para vir escrever para você, ali lhe ajudar e questionando, ouvindo ali, pedindo para que ele escreva. Então, a primeira folha pode ser para o significado de Babilônia, a segunda para a primeira pergunta, que é: como as ideologias da nossa sociedade têm influenciado a igreja? E aí, ouvir as respostas deles, pedir para esse aluno lá escrever. E o terceiro seria: como podemos vencer o espírito da Babilônia? Então, aqui eles podem ter essas respostas iniciais. Logo em seguida, você pode dar início à sua aula, comentar os tópicos da lição e, ao final, retomar, né? De fato,
que ideologias são essas que a lição vai citar e como é que a lição, a aplicabilidade dessa lição na nossa vida, o comentarista vai apresentar a maneira que podemos vencer esse espírito da Babilônia. Então, essa é a minha primeira dica aí para vocês. Irmã Rosimar. Queridos, nós vamos entrar num trimestre, né, muito maravilhoso, quando se trata do livro de Apocalipse, né, que apresenta uma visão escatológica e reveladora. Nós vemos aí a questão, encontramos referências à Babilônia, né, e seu espírito maligno. Então, uma dica para você, professor, trabalhar com esse tema, nós vemos aí nesse cenário o cenário global atual que nós estamos vivendo, a questão da explorar, através de uma conversa informal, sobre o significado da Babilônia. Então, como dica pedagógica para você, professor, que está iniciando um trimestre, né, muito importante escrever na lousa o título do trimestre, porque é importante que o seu aluno esteja sabendo, né, a partir dele apresentar as lições que vão ser trabalhadas, que vão ser estudadas ao longo desses meses. Pense em ilustrações para as suas aulas, em exemplos, né, para trazer a sua aula. E fale um pouco sobre o comentarista da lição, é muito importante ser repassado para o nosso aluno. Então, professor, para iniciar o trimestre, eu sugiro que você proponha um estudo de caso com a sua turma. Crie uma situação de conflito, envolvendo algum tipo de situação. É muito interessante, porque os alunos eles vêm com toda a curiosidade, né, com toda a empolgação, trimestre novo. Então, para que nessa atividade prática eles tenham a oportunidade de se expressar, né, sobre esse novo assunto. Então, como vai ser feita essa atividade do estudo de caso? Você se sente, nessa atividade, você vai perguntar para os seus alunos, você se sente livre em falar de Jesus? Então, como deve ser sua posição como cristão? O que se falar sobre lideranças cristãs, né, ameaçadas judicialmente por causa da crença? Então, são vários temas que você pode estar trabalhando com esse estudo de caso. Então, você vai pedir que os alunos que formem 2 grupos e apresentem aos grupos os planos que seriam esses temas, que eles vão escolher, né? E peça que eles façam a discussão entre eles e depois para o grande grupo. Então, professor, você vai observar que os seus alunos vão ter um momento de interação, de discussão do tema, eles vão ter oportunidade, e depois, com os grupos divididos, aí sim vai ser começado o estudo de caso, no qual eles vão poder repassar para o grande grupo. E, com certeza, os alunos vão interagir, eles vão participar com muita alegria. É verdade, né? Muito boa. Irmã Miriam. Mais uma vez, a paz do Senhor, irmã Manu, e a paz do Senhor, irmã Rosimar, e a você, querido professor. Nossa, como está sendo suas atividades, como foram suas atividades no trimestre anterior? E qual a sua expectativa para esse trimestre? Acredito que são muito boas, né? E estamos sempre felizes em poder contribuir com vocês, tá? A irmã Manu falou sobre a questão da definição da Babilônia. Como o tema central da revista, o subtema é como conviver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. É muito importante que você, antes de iniciar, defina de forma clara e objetiva sobre o que é a Babilônia, de forma bem transparente, tendo em consideração que sempre nós temos em nossas classes alunos que vêm do discipulando, e eles ainda não conhecem. E muitos alunos também que não costumam ir para a escola bíblica dominical, não costumam estudar muito a Bíblia, e muitas vezes, quando estudam, não têm uma boa compreensão. É muito importante definir de forma bem clara e bem simples a questão da definição da Babilônia.
né? E explicar para eles que a questão de estudar sobre a Babilônia não é para eles entender realmente o que é, como foi, como se deu, o que aconteceu, é eles entenderem que o espírito da Babilônia ali está presente entre nós e como nós, e o que nós devemos fazer para nos defender desse espírito da Babilônia, para não atingir a nossa fé. Então, eu tenho aqui uma dinâmica que acredito que seja muito envolvente para iniciar a sua aula, né? É a dinâmica do copo descartável, tá certo? É uma atividade bem simples que pode ajudar a ilustrar esse tema que você irá abordar. Para essa dinâmica, você vai precisar de copos descartáveis, canetas, pode ser colorida ou somente qualquer caneta, tá bom? E adesivo, pode ser uma fita crepe. Então, vamos lá? Copo descartável. Eu estou aqui com aquele de cafezinho, mas pode ser o maior. Copo descartável, caneta e fita crepe, tá bom? Agora vamos lá para o passo a passo. Distribua os copos descartáveis entre os participantes da sua aula. Peça para que cada um peça para eles personalizarem o seu copo descartáveis com desenhos ou com palavras ou com frases que representem aquilo que eles valorizam na vida, tá bom? Em seguida, peça para que todos coloquem os copos descartáveis no centro da sala. Explique que, assim como os copos descartáveis, muitos dos valores que as pessoas colocam em seus copos também podem ser temporários ou passageiros, certo? Discuta com a turma a importância de buscar valores eternos e duradouros que não sejam influenciados pelo espírito da Babilônia, porque muitas vezes nós podemos esquecer esses valores, tá bom? Encerre essa dinâmica destacando a mensagem central do livro do Apocalipse, que é a vitória final, de Deus sobre o mal e o convite à igreja para viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Espero que eu tenha ajudado. Essa dinâmica dura mais ou menos 5 minutos, tá? Escrevendo, vou só dar uma revisada, escrevendo os valores nos copos descartáveis, depois discuta com os seus alunos sobre esses valores, a importância, tá bom? E daí, a partir daí, você vai ter um norte, você pode entrar na lição, ter um norte e ministrar essa lição, mas antes é muito, muito importante falar sobre esses valores que contribuem para a fé cristã do seu aluno. Amém, né, querido professor? Quantas dicas! Outra coisa importante para você fazer nesse início de trimestre é apresentar o título geral, né, fazer um panorama geral de toda a lição, das lições que irão ser estudadas ao longo do trimestre, para estar aí contextualizando e iniciando esse trimestre. Que Deus continue abençoando o seu ministério, que sua aula seja abençoada, que traga muitos aprendizados aos seus alunos e uma vida cristã prática, né? A aplicabilidade dessa palavra na vida deles. Desde já eu agradeço a direção do DENEC pela oportunidade e o privilégio de estar aqui. A paz do Senhor, irmã Rosimar, a paz do Senhor, irmã Miriam. A paz do Senhor, minhas irmãs, e a paz do Senhor, você, querido professor. E eu quero somente lhe convidar a compartilhar o podcast para que este trabalho possa alcançar e contribuir com outros professores. A paz do Senhor, querido professor, que esteve aqui conosco. Que Deus abençoe a sua aula. Esperamos ter contribuído